Meus irmãos, para evitar a doutrina das duas ressurreições, alguns sustentam que a passagem "os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos" é uma interpolação, ou seja, foi acrescentada, não se encontra no original e, portanto, não é genuína. Mesmo que fosse assim, isso não refutaria a proposta original de que os justos mortos ressuscitam na primeira ressurreição e de que 1000 anos depois há uma segunda ressurreição. Mas a crítica não é verdadeira. Todos os estudiosos da Bíblia são frontalmente contra ela. A versão revisada inglesa não indica que a frase em questão não se acha nos manuscritos antigos. A versão revisada americana não dá a menor indicação de que parte do texto tenha sido omitido. A tradução de Rotterdam, embora em outros lugares anota certas passagens como duvidosas, não indica que seja este o caso deste texto. Duas ressurreições. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apesar de tudo o que se diga em contrário, nenhuma linguagem podia mais claramente provar duas ressurreições. A primeira, a dos justos no começo do milênio, e a segunda, a dos ímpios no fim desse período. A segunda morte não tem poder sobre os que tomam parte na primeira ressurreição. Eles não sofrerão danos dos elementos que destroem os ímpios, como restolho. Podem subsistir, apesar do fogo consumidor, cujos resultados são eternos. Podem sair e ver os corpos mortos dos homens que pecaram contra o Senhor, devorados pelo fogo que não se apaga e pelo bicho que nunca morre, no dizer do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24. A diferença entre os justos e os ímpios sob este aspecto consiste em que, ao passo que Deus é para os últimos um fogo consumidor, é para o seu povo real sol e escudo, uma proteção eterna. E os ímpios ressuscitados? Os ímpios que ressuscitam no fim do milênio voltam de novo à vida, como foi outrora real a sua vida na terra. Negar isto é violentar esta passagem. Não somos informados em que condição ressuscitarão. Diz-se em geral sobre este ponto que o que incondicionalmente perdemos em Adão é nos devolvido incondicionalmente em Cristo. Com respeito à condição física, isto deve ser tomado num sentido simbólico, porque a raça humana perdeu muito em estatura e força vital, que não necessitam ser restituídas aos ímpios. Se regressassem à normal condição mental e física que possuíram durante a vida, ou enquanto durou o período da sua provação, isso bastaria, por certo, para poderem receber, por fim, inteligentemente, a recompensa que lhes é devida por todos os seus atos enquanto viviam. Ainda nesta passagem, São João vê tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Pelas narrativas evangélicas de Mateus, capítulo 19, versículo 28,
e de Lucas, capítulo 22, versículo 30, ficamos sabendo quem são esses, pois Jesus afirmou aos seus discípulos: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. De profunda beleza é o versículo 6º deste capítulo 20 do Apocalipse, que diz: bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A respeito de se tornarem sacerdotes de Deus, encontramos neste Apocalipse outras passagens já estudadas por nós que tratam do mesmo assunto. Pela sua beleza e importância, vamos recordá-las. Capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 5, versículo 10. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 5 e 9, afirma: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já imaginaram a grandeza de chegar a ser um dia sustentáculo, sacerdote de Deus e do Cristo, a chegar a esse ponto da nossa evolução espiritual? Vou até repetir: sermos sacerdotes de Deus e do Cristo. Já pensaram nisso? É muita honra, não é, meus prezados e minhas prezadas? É muita honra mesmo. Então, um fraternal abraço a todos vocês que se colocam nesta condição de ser um dia sacerdotes de Deus e do Cristo.